Okay, good morning, everyone. Bom dia a todos e todas, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse momento. Meu nome é Joel Carpenter e eu sou consultor com o Instituto Nagel. Eu estou muito feliz de apresentar o líder dessa manhã, é o professor Bruce Stevens, que tem o Wicking Chair, uma cadeira em Teologia Prática na Universidade da Austrália. Ele é diretor também do colóquio sobre perspectiva do envelhecimento em espiritualidade. Ele também já lecionou cursos em cuidado pastoral e aconselhamento, e ele continua lecionando em escolas teológicas. Clinical and pastoral psychology. Many O public campo de atuação dele é psicologia clínica e forense. The lives and spirituality of the elderly. E ele trabalha com a psicologia e a teologia do envelhecimento. E ele também gostaria de falar sobre o livro dele, que acabou de ser lançado ano passado, se chama Before Belief, que fala sobre a espiritualidade na infância. Então, é uma terra incognita, é uma área que ainda não foi explorada. Então, talvez vocês possam ter algumas perguntas sobre isso, terão tempo para perguntar. Especialmente para esse programa, o professor Stevens falou sobre a perspectiva e sobre as questões da teologia fundamentada, grounded theology, grounded theory, em suas pesquisas, refletindo teologicamente sobre alguns achados científicos. Então, os americanos diriam que isso são realmente termos bíblicos muito interessantes, porque como você pode usar a teologia para tratar desses assuntos. Então, vamos ouvir do professor Stevens. Ele disse que nós realmente vamos colocar a mão na massa, fazendo grounded theology. Seja muito bem-vindo, professor Stevens. Muito obrigado, Joel Carpenter. Te agradeço por essa apresentação. E eu gostaria de fazer algumas práticas com vocês essa manhã, mas antes disso eu gostaria de compartilhar a minha tela. Now, you can see my screen, my PowerPoint? Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Conseguem ver a tela? Ótimo. Então, temos aqui um workshop sobre Grounded Theology, sobre teologia fundamentada. Uma vez que isso está na tela, eu não sei como passar para o próximo slide. Talvez eu precise parar de compartilhar. Na verdade, em qualquer lado, é só você passar o próximo slide. Ah, agora consegui. Quase todo mundo, na verdade, quase todo mundo se tornou teólogo após o surto de Covid-19. Todos se perguntando por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo comigo e de que forma está me impactando. Então, a questão do significado é algo inerente sobre as questões teológicas. Todos nós buscamos significado. É tão natural para os seres humanos como respirar. E a Grounded Theology, a teologia fundamentada, ou GT, é um método de pesquisa qualitativa e, como psicólogo, eu fico muito feliz de poder lidar com estatísticas no meu trabalho, e isso foi um dos motivos que me levou para a pesquisa qualitativa, porque a gente não lida com estatísticas nesse caso. E fico fascinado sobre como a linguagem pode expressar as experiências. Então, o professor Glaser e Strauss, na verdade, lança alguns princípios da teologia fundamentada, GT, Grounded Theology, e agradeço muito ao Dr. Speaker ontem, que falou bastante sobre isso também. E como o Dr. Jim Speaker falou,
A Grounded Theology é baseada na Grounded Theory, a teoria fundamentada, ou GT, e foi desenvolvida por Glaser e Strauss em 1967, e foi muito bem fundamentada. E a ideia da Grounded Theory foi usar métodos de pesquisa qualitativa, métodos empíricos como entrevistas, para gerar uma nova teoria de baixo para cima, da palavra ground, que significa fundamento ou base. Então, foi uma teoria desenvolvida. E essa nova teoria realmente foi muito... Nós ficamos muito entusiasmados com isso. Então, eu gostaria de dar um exemplo, como, por exemplo, uma gangue urbana. Como que um projeto de Grounded Theory faria, nesse caso? A pessoa, na verdade, se juntaria a essa gangue urbana. E se você se unisse a essa gangue urbana, você veria como as pessoas decidem em quem elas vão bater, se existe algum padrão de uso de drogas. E você pode ver na prática, na vida real, quais são os processos que se desenvolvem e que levam à violência, ao desenvolvimento da violência. Dessa forma, eu não estou recomendando esse projeto de pesquisa, mas estou apenas ilustrando, nesse caso. Se você fosse um pesquisador participante, talvez você poderia ter uma visão muito original de dentro. Como que a gangue urbana encoraja entre eles a violência? Faz sentido? Tradicionalmente, entretanto, a Grounded Theory tem sido usada ou já foi usada na teologia prática. E quase todas as vezes, geralmente, têm uma qualidade de exploratória, com resultados descritivos, no sentido de criar a teologia. E como que a gente cria uma teologia de ponta? Como a gente cria? Esse é o desafio. O desafio original da Grounded Theory realmente é muito central e é a minha visão para a Grounded Theology, ou teologia fundamentada. Então, gostaria de dizer se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário nesse momento. Você pode levantar as mãos. Não sei se alguém, como vocês podem mediar essa situação, mas alguém tem alguma pergunta ou comentário nesse primeiro momento? Anything at all? Okay. Algum comentário? Acho que não temos nenhuma pergunta. Tudo bem. Então, se você quiser levar a Grounded Theory a sério, gostaria de indicar alguns livros. Temos o livro de Bryant and Chalmers, em 2007, mas quaisquer desses manuais ou livros texto de como fazer a teoria Grounded ou Grounded Theory, você pode usar o seu próprio caminho teológico para criar a teologia fundamentada. Você pode usar a Grounded Theory teologicamente. Então, nós podemos usar as nossas especialidades, a nossa área de expertise na teologia e usar isso para criar a teologia. E isso é uma possibilidade bastante animadora para nós, bastante favorável. Com relação à pesquisa qualitativa, é dito que ela não dá uma perspectiva muito... Ela dá uma perspectiva mais ampla da realidade. E nós fazemos a pesquisa de forma teológica e de uma forma que gera a teologia, ou seja, geradora de teologia. Ou teologicamente geradora, ou seja, queremos criar uma teologia original. E é claro que nós só podemos imaginar como poderíamos fazer isso na experiência africana, mas é só uma questão de olhar a experiência
africana da espiritualidade ou do cristianismo e transformar isso na base para criar ou gerar uma nova teologia, como, por exemplo, a teologia da libertação, que são novas teologias. Mas como que, de fato, podemos criar algo dessa natureza baseada empiricamente, ou seja, baseada na experiência? E esse é o seu desafio, na minha opinião, que é criar, usar a sua experiência, a sua pesquisa para criar ou gerar novas teologias ou uma nova teologia. Então, a Grounded Theory potencialmente é flexível, porque pode utilizar entrevistas, análise de documentos, como, por exemplo, testemunhos de cura, pode aplicar estratégias de pesquisa, como, por exemplo, em igrejas locais, intervenções de mudança climática, e perceber como funciona na prática. Você pode realizar observações de momentos de adoração, qual é a influência do líder no momento da adoração, o líder de adoração, ou usar mesmo materiais de vídeos, ou seja, inerentemente, a Grounded Theory é flexível. Você pode, de fato, analisar e desenvolver a sua própria abordagem para a sua teoria, para a sua própria teologia. E o que distingue a Grounded Theory e a Grounded Theology de algumas técnicas de pesquisa qualitativa no sentido do objetivo de criar uma teologia inovadora? Então, claro, novamente, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, já vou adiantar que nesse workshop eu vou pedir para vocês fazerem coisas, colocarem a mão na massa. Então, isso não é um workshop expositivo. No final dessa 1h30, a gente vai estar fazendo, de fato, Grounded Theology. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que alguém levantou a mão aqui. Thanks for the lecture. Olá, bom dia. Obrigada pela exposição, pela palestra. Então, estamos tentando ser inovadores e realmente originais e construir uma nova teologia, mas como é que nós podemos evitar ser, como eu posso colocar isso? Existem limites metodológicos para que não possamos chegar a ser originais demais. Existem tantas novas ideias que às vezes é desafiador para os pesquisadores fazerem um uso correto dos dados ou dos achados por causa da falta de base ou de fundamentos de pesquisadores anteriores. Peço desculpas, eu estou tentando aqui me explicar, mas eu realmente tenho dificuldade, acho que é difícil para mim entender esse limite, metodologicamente falando, nesse método. Como é que nós poderíamos seguir uma linha de pesquisa sem se perder no caminho e realmente criando uma teologia original? The question? Yeah. Henrique, if you would like to pose your question Se in você quiser colocar, inclusive, a sua pergunta em português, se for mais confortável para você, você pode fazer isso. Nós temos tradução simultânea disponível. Quais são os limites metodológicos para estabelecermos uma teologia fundamentada, para que ela não seja vaga e nem dispersa? Thank you. Obrigado. Did you catch that, Bruce? Você ouviu a pergunta, Bruce Stevens? Eu só ouvi o português, na verdade. Ah, perdão. Quando alguém fala em português, a gente precisa clicar no canal do inglês para que você possa ouvir a interpretação em inglês. O que ele quis dizer foi como a gente pode
fazer uso desse método sem a teologia se tornar muito vaga ou dispersa? Bom, eu posso dar alguns exemplos, mas eu acredito que a questão principal, conforme o Jim Spickard falou ontem, é buscar as lacunas nas pesquisas, o que ainda não foi estudado. Se você encontrar um assunto específico que não foi ainda pensado antes de forma profunda, ou de uma forma específica, você encontra ali uma lacuna, e você pode basear nisso a sua pesquisa. Eu acredito que, na verdade, acaba não se perdendo, não ficando vago, não ficando dispersa. Acredito que você pode colocar um interesse específico. E eu gostaria de ilustrar isso com a ideia da sorte, o assunto da sorte, que eu fiz uma pesquisa sobre isso. Eu acho que pode ser um bom exemplo. Mas tem algo que você gostaria a mais de colocar? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que podem te ajudar. Bruce, Paul Mwangi has a question. Bruce, Paul Mang tem uma pergunta. Paul, você gostaria de fazer a pergunta? Paul Mwangi, Paul Mwangi or is it Kiyama Mugambi? ou Mugangi? He says he's not able to speak Ele out. está Okay. falando no chat que ele não está podendo falar, mas eis aqui a pergunta dele. Ele diz o seguinte: In grounded theology, who is the theologian? Is it the na researcher? Grounded Theology, quem é o teólogo? É o pesquisador ou os pesquisados? É uma pergunta excelente, na verdade. Olha, eu acredito que às vezes existe um papel para ambos, para os dois. Na verdade, a pessoa, o indivíduo sendo entrevistado, sendo pesquisado, às vezes tem um insight que é incrivelmente profundo. Um exemplo disso seria que na teoria, na Grounded Theory, tem alguns estudos que parecem se aproximar do que eu entendo serem estudos de Grounded Theory na liturgia mexicana, de grupos que são, na verdade, seitas. E os participantes tinham realmente insights incríveis, eram teólogos incríveis. E às vezes você encontra pessoas que têm insights tão interessantes e tão profundos que realmente é como um Moltmann. Você encontra um Moltmann ali naquela pessoa. E eu acho que existe também existe um papel do pesquisador nesse loop de feedback, de usar as habilidades que ele ou ela tem na área da academia para fazer uso disso. Então, eu diria que a Grounded Theology, ou teologia fundamentada, é um diálogo. Trata-se de um diálogo, de uma conversa, de uma troca. Mais uma pergunta para o Dr. Bruce Stevens vem do Settergill Kinnon. Settergill Canal, você consegue falar a sua pergunta? Você quer usar o microfone? Ele diz, o que você quer dizer com criar uma teologia nova ou inovadora? Eu tenho um certo problema com as expressões criar e nova no contexto de estudar uma instituição tão antiga. Eu acredito que as pessoas que já fizeram contribuições são criativas. Na minha opinião, você se torna um acadêmico quando você diz, esta é a minha perspectiva. Tem muitas pessoas com doutorado que nunca se tornarão acadêmicos de fato. Você não precisa, na verdade, ter um diploma. Basta você dizer, é assim que eu entendo isso ou aquilo. E eu já descrevi isso outras vezes como isso ser arrogante, ter a arrogância de dizer que você pode se juntar ao diálogo. E as pessoas têm estágios diferentes com relação a isso. Muitas pessoas nunca serão capazes de dizer, eu tenho algo inovador ou algo criativo, algo novo. Elas precisam de uma certa permissão, mas eu acredito que, na verdade, esse é o primeiro passo para se tornar acadêmico, é esse ato de arrogância, para falar além ou ir além
a pessoa sabe que tem uma base, que tem um fundamento, e pode discordar de Moltmann, por exemplo. E é aí que você se torna um teólogo ou um acadêmico. Mas não sei se isso ajuda, mas acho que a criatividade, criar a sua perspectiva faz toda a diferença, e é isso que é tão incrível, é disso que se trata a teologia, é isso que é tão animador. É assim que eu vejo. Mas eu abro realmente aqui para o AFE e outras pessoas que queiram fazer alguma contribuição a respeito. Mas uma pessoa que não é capaz de fazer isso nunca vai ser um acadêmico. Pode ter 10 PhDs, pode ter 10 doutorados. Joel, tem uma pergunta de Félix Malawi. Ah, acho que você acabou pulando. Certo, eu vi. Acho que vem do Félix. Já que não existe necessidade de revisão de literatura na Grounded Theology, quanto conhecimento prévio a pessoa deveria ter? Essa é uma conversa muito séria na Grounded Theory, porque diz que você fica muito parcial e podemos defender ou ser contrários a isso. Eu diria que você está livre para fazer essa revisão de literatura ou começar do zero. E alguém disse, eu acho, que estar com a mente aberta significa que a sua mente está vazia. Não dá para você... o que acontece? Você não pode fugir disso, mas acredito que ler demais pode acabar enchendo a sua mente com outros usos. É como ficar pensando demais sobre uma coisa e não ajuda. E eu recomendaria às pessoas que tentassem os dois. Tente os dois assuntos. Um é não fazer a revisão de literatura e, por outro lado, comece do zero. Mas eu sei que essa é uma abordagem um pouco mais livre, um pouco mais lúdica. Você não precisa ser tão sério e você acaba se livrando de um fruto que pode ser muito bom. Bem, acho que agora podemos seguir, Bruce, se você quiser. Ótimo, Joe, muito obrigada. Vou falar sobre um estudo que eu fiz em Grounded Theology, em Teologia Fundamentada, e o título era Grounded Theology, um novo método para explorar a sorte. Eu entrevistei pessoas, isso faz parte do meu projeto de pesquisa, então eu estava estudando a população na terceira idade, de 60 a 75 anos, 3 eram agnósticos ou ateus, 2 eram protestantes liberais, 3 anglo-católicos, 2 reformados, 4 carismáticos e 1 pentecostal. E havia várias perguntas, 6 ou 7, se eu não me engano. Você acredita em sorte e azar? E se você fizer a revisão de literatura, você vai descobrir que não tem quase nada publicado que tenha uma perspectiva teológica, mas é um assunto interessantíssimo. Então, eu percebi, eu falei, puxa, tem aqui tem um buraco na pesquisa a esse respeito, precisamos pesquisar e ver essa perspectiva teológica. E então, usamos dentro do grupo que estávamos estudando. Alguns encaravam a vida como algo inerentemente aleatório e outros acreditavam que a vida era determinada por Deus e o significado ou vinha de si ou de Deus. E essas premissas seriam narrativas dominantes que acabam moldando as nossas crenças e valores. Agora, a maioria das pessoas, e isso me surpreendeu, a maior parte das pessoas no estudo não gostavam da ideia de sorte, mas elas podiam admitir que se sentiam sortudas ou gratas, então elas se sentiam bem, elas tinham uma boa vida financeira, e isso acabou levando a uma tensão inerente. Por que eu sou abençoado?
por que que eu tenho sorte e outra pessoa foi amaldiçoada ou não tem sorte? Agora, na Grounded Theory, o que eu queria investigar eram essas coisas que me surpreendiam. Mais uma vez, eu lembro do professor Jim ontem, ele falou, você não faz pesquisa se você não fica surpreso. E o que me surpreendeu, e foi aquele o coelho que eu queria seguir ali e entrar dentro da toca para entender, foi por que que as pessoas não gostam da ideia de sorte? Por que que elas não acreditam na sorte? Isso é interessante. E então, vocês podem ler o meu artigo e descobrir o que eu penso de fato, mas o que eu percebi é que eu vejo a sorte como algo descritivo. Se eu ah, estou, por exemplo, andando na rua e acontece alguma coisa que me beneficia, eu acabo pensando, eu fui sortudo, não aconteceu. Mas o que eu descobri é que há pessoas que, de fato, acreditam na sorte e as pessoas que acreditam na sorte acabam sendo pessoas que vão ser viciados em jogo, por exemplo, eles vão ficar viciados em apostas, eles vão lá, vão jogar nos cavalos, eles apostam nos cavalos, eles acreditam, por exemplo, que eles conseguem parcializar as suas possibilidades. E o que eu percebi é que eu podia conversar, por exemplo, com um professor de matemática. Um professor de matemática vê a vida como algo aleatório, mas ele não percebe nenhuma parcialidade nisso. Faz sentido para vocês? Ele não acredita que a sorte pode ser, de fato, influenciada. O que eu achei interessante nesse estudo foi que a ideia de sorte é subversiva a todas as posições filosóficas e teológicas dos respondentes da pesquisa. Quer dizer, era ofensiva, mas era subversiva. Se você acredita, por exemplo, que tudo é aleatório, como é o caso de um ateu, ou de um agnóstico, ou de um protestante liberal, se você tem alguma parcialidade, algum viés nessa sorte, você acaba achando esses espaços de aleatoriedade. Mas se você acredita que Deus é soberano, um pouco de essa crença da sorte também vai mexer com isso. Então, é uma questão muito interessante. Nós temos que olhar para a sorte e pensar, espera, por que que é tão desafiador? Por que que ela é tão subversiva? O que que ela acaba atacando que é interessante? O que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão pensando que a sorte está desafiando? Bem, ela acaba desafiando a narrativa dominante de uma pessoa, das pessoas que vivem pela sorte. Então, eu queria perguntar, será que nós estamos no mesmo território de sorte quando pensamos em cura divina? Por exemplo, pensando num agnóstico ou um cristão liberal. Talvez ele não creia que há a possibilidade de cura. Será que isso ofende a ordem natural deles, na qual Deus deveria entrar? E talvez os carismáticos, que talvez creiam em cura divina em resposta à oração. O que acontece com as nossas premissas nesse caso? Quer dizer, vou fazer essa pergunta. Será que cura divina é diferente da sorte? E eu estou realmente interessado na resposta de vocês. Vocês não precisam nem fazer uma pergunta, mas só fazer um comentário mesmo, agora. Bem, comentários. Porque enquanto você estava falando, Bruce, apareceram alguns céticos metodológicos aqui, parece. Será um prazer. Será um prazer ouvir. Alguém vai ter um comentário aqui. I can see someone's got their hand up. Acho que alguém levantou a mão, não é isso? Se desmute e faça o seu comentário, Reco.
Reco on mute. Reco é só se desmutar. Hello? Sim. Sorry, Reco, your Perdão, signal. Reco, nós não estamos conseguindo te ouvir. Type something in the chat? Será que não é melhor digitar alguma coisa no chat? No, sorry, we're not. Perdão, é porque nós não conseguimos ouvir o que você está falando. Let's go to another question. We're not being able to catch Reco. Edson, Vamos para outra pessoa. Edson, pode falar. Edson, you have a question? Yes, Edson tem uma pergunta ou comentário? but also Sim, é uma pergunta e um comentário também. first the commentary. I think that, Em primeiro lugar, o comentário. but I'm sorry, I will prefer. to- Perdão, eu vou falar em português, tá? Everybody go to the interpretation button and push on English. Edson, pode falar. Ok, obrigado. Em relação à sorte e à cura divina, eu penso que tem muito a ver com o tipo de crença que as pessoas têm e o nível de aflição em que as pessoas se encontram. Normalmente, quando nós estamos com uma aflição muito grande, nós estamos à espera de resultados imediatos. Oramos a Deus e estamos à espera que dia seguinte tenhamos um resultado do nosso estado de saúde, estejamos melhores ou os nossos problemas se resolvam. Vamos ao hospital, queremos que dia seguinte aquele medicamento faça efeito. Então, em alguns casos, nós ouvimos muitas sugestões sobre como é que nós podemos ultrapassar a dificuldade em que nós estamos. E algumas dessas sugestões podem implicar conhecer novas igrejas, novos pastores, novos profetas, e nós vamos andando de ponto a ponto. Como nós não encontramos uma cura imediata, vamos sempre mudando. 2 anos depois, encontramos o 10º pastor e, de repente, começamos a nos sentir bem. Mas esquecemos que pode ser efeito daquilo que aconteceu anos anteriores. Então, nesse momento, nós consideramos sorte e até associamos essa sorte àquele indivíduo que está conosco nesse momento. Nem sequer nos lembramos das passagens bíblicas que nos chamam a atenção para o tempo divino, que é diferente do tempo humano. Este era o comentário. Em relação à pergunta, se me permitem, não sei se posso. Okay, Joel, could you just summarize Can you- that? Because I haven't got a translation button, so, because I've got screen shave. Perdão, é que eu estou compartilhando a tela e eu não consegui ouvir o comentário, porque eu não estava ouvindo a interpretação. É um comentário mais longo sobre o que significa buscar a cura para muitos cristãos carismáticos e indo de pastor em pastor até finalmente a cura chegar. Mas ele gostaria de fazer uma pergunta também. I'm not sure I can answer that question. Não sei se eu vou conseguir explicar a cura. Era só um comentário. Mike, do you have a Zoom taskbar on the bottom of your screen? I don't, because I've got the share screen. So all I've got is the things up the top. I've got a chat, participants, stop video, mute, new share, pause share, annotate, remote control, more. I've got more. Click more. I've got interpretation there. Yes. Yes, Okay. okay, and then good. click on English. I've only got interpretation and then I do English. Okay. Yes, Yep, I and now got that. just stay on the English and you will hear
everything. Okay, got it. Thank you Okay. for doing that. That's great. Sorry, maybe now you just ask the brief question. Okay. Yeah. What is the question? Edson, your question? Edson, pode fazer sua pergunta agora, que o Dr. Bruce vai ouvir. Ok, obrigado. A minha pergunta é em relação mesmo à teologia fundamentada, em relação aos aspectos que estava a referir sobre o ser criativo e uma espécie de arrogância acadêmica. Como é que nós fazemos para negociar um espaço no contexto religioso que é muito fechado e que não está muito aberto vamos lá dizer, a quebrar os dogmas? Um exemplo: os africanos já conhecem Deus antes da chegada dos europeus. E a prova disso é que as línguas africanas já têm esta palavra Deus. Portanto, a única coisa que acontece com a chegada dos europeus à África é uma mudança, é uma modelagem desta imagem, desta significação de Deus. Para os africanos, os seus antepassados fazem parte do que no convencional seria a Santíssima Trindade, né? Os antepassados são intermediários na relação entre o homem vivo e Deus. Se nós pegarmos o fato de os pastores africanos serem oriundos dessas famílias, dessas comunidades que já têm estas práticas culturais tradicionais africanas e que depois são formados com base em perspectivas europeias ou ocidentais sobre a teologia, eles próprios, por um lado, podem estar numa situação de conflito, porque não sabem se... Mas, bom, a pergunta é como é que a gente negocia a introdução destes aspectos de crença, do formato de crença de Deus, tipicamente africanos, naquele espaço que é muito fechado da religião influenciada pelo Ocidente. Não sei se foi claro. Obrigado. No, that's very helpful. Thank you also to you, Não, interpreter. ajudou muito e obrigado às intérpretes. Bem, o que eu estou ouvindo é que há uma grande oportunidade para a coleta de dados, mas eu distinguiria em algum momento que as pessoas terão sim epistemologia e perguntas de epistemologia, quer dizer, falando de cura. Será que a cura é real? Será que a cura não é real? Mas a primeira pergunta, e acho que o Jim explorou isso muito bem ontem, é o que está dizendo nos dados. Se você for na experiência de cura dos pastores, eles vão ter muitos dados a respeito de como Deus está se movendo, como Deus está agindo. E por que nós não podemos pegar isso e transformar em dados? Temos que levar esses dados a sério, entender os dados, entender que essa é a experiência do mundo e entender que essa é a nossa capacidade de ver que a nossa teologia muitas vezes acaba espremendo Deus e colocando ele num lugar. Mas nós temos que nos aproximar dos dados e entender que nós podemos desenvolver uma teologia muito criativa, que não precisa ficar se encaixando em categorias de alguém que está entrando nas sumas de Tomás de Aquino. Nós podemos desenvolver isso em muitas categorias diferentes, é algo, na verdade, muito animador, eu vejo muito potencial, e isso é uma coisa que vocês podem fazer de maneira bem singular. Obrigado, Bruce. Muitas pessoas estão falando que a sorte não é subversiva e que a cura divina e a sorte não estão relacionadas. Olha só o que a Reco escreveu. Eu acredito que cura divina e sorte poderiam ser a mesma coisa, porque em países como o nosso, por exemplo, que tem poucos recursos, a cura e a recuperação são reais.
Sim. Eu não estou tentando defender nada, estou apenas dizendo que eu vi isso no meu projeto de pesquisa. Agora, acredito que há elementos que são semelhantes, porque a sorte pode sim ser subversiva e a cura divina para algumas pessoas é um conceito subversivo. Qual é a estrutura e como é que ela interage com a sorte, com as nossas premissas, e isso é interessantíssimo, é interessante psicologicamente. Há todo tipo de nível de crença, mas o que me surpreende é que parece que você está entrando numa nova terra. É difícil não ser criativo, porque temos que pensar em novos conceitos para conseguir definir essa realidade que também é muito nova. Mas eu estou muito feliz por eu estar deixando vocês chateados, porque quando eu vejo que as pessoas estão reagindo dessa maneira a um professor ou a um teólogo, isso mostra que estamos fazendo um comentário que é útil. Então, eu fico muito feliz por ouvir vocês reagindo. Então, não estamos presencialmente e aí ninguém vai poder me levar para ser queimado na fogueira. Bem, essas são questões que são, sim, confrontadas e são coisas que sempre aparecem no continente africano. É uma área importantíssima, uma área de pesquisa, de interesse, e nós vimos em outros programas do Instituto Nagel que a teologia, a saúde, a cura são assuntos muito, muito quentes. E acho ótimo, eu acho muito bom. Vamos seguir? Vamos seguir. Um outro conceito, e eu estou falando sobre o que está vendo da pesquisa, eu fiz um estudo sobre solidão cósmica, uma exploração utilizando a Grounded Theology. Vai ser um prazer compartilhar isso com os outros para ser distribuído. Acho Thank you. que alguém precisa mutar. Ótimo. Uma das primeiras pessoas no meu estudo era a Sara, e ela havia enfrentado muitos desafios com o filho dela, que tinha várias deficiências diferentes, e o marido dela se suicidou. Ela era ateia, e ela falou, eu nunca criei em Deus. Eu nunca acreditei, apesar de desejar poder acreditar. Acho que teria me confortado muito durante bastante tempo. E isso se destacou para mim. É um conceito muito interessante. Quer dizer, por que uma pessoa como ateia sofre a ausência de Deus na vida dela? Então, eu criei essa ideia de solidão cósmica. E, na verdade, não tem muita coisa escrita sobre isso, apesar de pessoas terem algumas ideias de nova era e tal, mas isso é muito interessante do ponto de vista teológico, porque, na verdade, ela se sente sozinha no cosmos. Vocês têm alguma ideia de quão interessante isso pode ser para estudar? E poderia haver uma perspectiva única na África sobre solidão cósmica. Então, é isso que eu estou falando quando eu falo da criatividade. Você traz a sua habilidade, suas habilidades como pesquisador, como teólogo, como teóloga. A pergunta poderia ser, será que a ideia de solidão cósmica faz sentido? Será que ela tem uma função? Existe uma função com relação a acreditar? E o que isso significa para agnósticos ou ateus que não consideram a ideia de Deus? E mais cedo, eu estava falando sobre ontem perdão, o participante estava falando sobre a ideia de Deus trazida para o continente africano. Então, como que nós podemos ter uma consciência primal sobre Deus? E poderia haver entrevistas sobre isso, por exemplo.
como podemos gerar teologia, como podemos criar novos conceitos e trazer as suas habilidades teológicas para isso. Eu adoraria ouvir mais comentários, além de perguntas, porque você pode fazer comentários sobre alguma coisa, ou fazer um comentário e uma pergunta, como vocês preferirem. Okay, if no one's jumped in yet, I'll continue. Então, se ninguém tiver algo para dizer, eu vou continuar. E o meu interesse aqui é realmente esse assunto de grounded theology tem sido muito importante. Eu já escrevi diversos artigos sobre grounded theology, sobre espiritualidade na infância, que eu acho que tem muito a ver também com a grounded theory, ou com a teologia fundamentada. E tem esse artigo que eu escrevi para a revista Theology Today, e eu, na verdade, não tinha desenvolvido algo novo. E eu pensei, como eu posso prosseguir a partir daqui? Pensei em talvez examinar as narrativas dominantes, o papel que tem na vida das pessoas, e certamente tem muitos dados nas entrevistas sobre isso, e pensar que tipo de crença ou ideologia ou proposição ou proposta se torna subversiva em suas propostas e estruturas com relação e que leve à fragilidade ou à estabilidade. Existe uma área muito interessante aqui para pesquisa. E eu acredito no que o Carl Rogers, um psicólogo, um teórico, disse: o que é mais individual é mais universal. E eu acredito que isso seja verdade quando lidamos com grounded theory, quando lidamos com a teologia fundamentada. Então, eu realmente não estou querendo falar aqui sobre como fazer grounded theology, mas eu vou fazer esses comentários aqui. Você pode gravar entrevistas, você pode transcrever e olhar, observar temas e se fazer a pergunta: o que te surpreende? O que você encontrou que você não esperava encontrar? Como podemos compreender o surgimento do inesperado e como que isso se encaixa com uma ampla variedade de perspectivas teológicas? Será que é possível incorporar isso em uma perspectiva teológica diferente que honra tudo aquilo que é complicado, tudo aquilo que é bagunçado? E eu gostaria de realmente convidar todos os participantes que possa pensar nisso por alguns minutos agora. Se você puder pegar um pedaço de papel e escrever, registrar uma experiência espiritual, religiosa que seja vívida para você, uma experiência que você já teve. Então, eu estou abrindo muito aqui o leque. Por exemplo, pode ser uma experiência de transcendência em sua natureza, ou com uma pessoa, ou um primeiro amor. O que é importante é que tenha significado para vocês. Eu vou dar para vocês 5 ou 10 minutos para, de fato, fazer isso agora. Pegar um pedaço de papel agora e estou realmente desafiando a todos fazerem isso agora, esse exercício. E isso é o que a gente chama de dados em teologia fundamentada, em grounded theology. E é melhor você escrever, registrar, porque se você escrever, você consegue fazer uma análise de dados, que vai ser o nosso próximo passo. Então, queridos participantes, vamos então experimentar isso. Vamos fazer esse exercício aqui agora juntos, por favor. Então, se você puder escrever uma experiência que teve significado para você, uma experiência intensa, espiritual ou religiosa, mas não necessariamente ela precisa ter relação com Deus, ela pode ser uma experiência de transcendência em sua natureza, como uma pessoa, como um primeiro amor, por exemplo. I'll be back in a second, just get some water. Eu já volto, vou buscar uma água.
Bruce, that really took me somewhere. Bruce, na verdade, eu consegui lembrar de alguma coisa aqui e estou viajando. E realmente, então que bom. Vamos ver para onde isso nos leva. Obrigada. For people to finish that off. Yeah. Talvez então vamos permitir mais alguns minutos para os participantes poderem terminar seus escritos. So this is going to become the data. Esse é o tipo de coisa que se torna um dado. Okay, one more minute. Mais um minuto. Okay, well, I'm not asking you to do anything I'm not willing to do. Não estou pedindo para vocês fazerem nada que eu também não vou fazer, então eu também vou compartilhar a minha experiência com vocês. Então, em 2012, eu estava passando por um momento desafiador emocionalmente falando. Eu tive um relacionamento de família que havia se rompido, eu nunca seria o mesmo. Me senti perdido, culpado, com relação ao meu papel no que havia acontecido. Eu me retirei de um ministério de honra como pastor, como ministro na igreja anglicana All Saints, e isso acabou levando 6 meses, e nós tivemos a comunhão, nós tínhamos a Santa Comunhão ou a ceia semanalmente no culto principal, e o primeiro domingo após essa situação do relacionamento rompido, eu me perguntei, será que eu deveria ir à frente no altar para receber a ceia, receber a Eucaristia anglicana? E fiquei me perguntando, será que Deus me rejeitaria? Isso não tem a ver com teologia. Na verdade, eu não me sentia assim na época, mas eu só queria saber se Deus de fato me rejeitaria. E após um certo debate interno, eu fui à frente, me ajoelhei para receber a comunhão, receber a ceia do Senhor e senti uma sensação estarrecedora, no bom sentido, de Deus me recebendo e da graça divina. Isso me surpreendeu e me confirmou que o amor de Deus é maior do que tudo isso, é maior do que a minha ofensa. Então, eu não sei qual é a sua experiência, mas eu gostaria que você pudesse sublinhar nesse pedaço de papel. Queria que você sublinhasse, identificasse, assim como eu vou fazer ou fiz aqui,
sublinhar temas, como, por exemplo, aqui eu poderia ter sublinhado ceia, a Santa Comunhão, Deus, ou se fosse o caso, anjos. Mas, em primeiro lugar, queria que você observasse temas que você possa levar em consideração nesse relato que você registrou. If you finish that, just be thinking about those Se things. você tiver terminado, apenas reflita sobre isso. Por que estamos percebendo isso? Apenas contemple um pouco essa temática ou esses temas que você notou no seu relato. E o que eu vou fazer é pedir para os grandes receptores e que possam olhar. Na verdade, eu estou pedindo para os bolsistas, especificamente, observarem esse slide e, junto comigo, perceberem o que vocês notam aqui como temas. Bolsistas, por favor, o que vocês percebem como temas principais nesse meu relato aqui no slide? Olá, Bruce. Olá, Bruce. Jesse, is it or? Yeah, Right. Jesse. Jesse, é o Jesse que está falando? O que eu Welcome. falei, o que eu, na verdade, sublinhei, percebi, sim, foi a palavra welcome, ou seja, bem-vindo, o que Deus me recebeu. Joaquim, gostaria de falar? Eu percebi relacionamento familiar, family relationship. Excelente, ótimo. Pode continuar. Taio? Holy Communion, ou seja, a Santa Ceia do Senhor, um momento de adoração, de comunhão. But yes, that's very good. You picked that up, yes? Ótimo, muito bem. Emotional turmoil, ou seja, um momento emocionalmente complicado. Family relationship também, relacionamento familiar. Family. Broken or family? Family. Relacionamento familiar. Excelente. Toyin? Internal debate? A Yes. palavra debate interno, internal debate. Sim, ótimo. Muito bom. Também percebi a palavra honorary ministry, ministério de honra. Olua Toyin, pode se desmutar e falar. Paul. Yes, I felt Sim. lost and guilty. Eu me senti culpado, a palavra guilty. Me senti perdido, culpado, lost and guilty. Eu vi algo como um refúgio, como se você estivesse usando um escudo. Perfeito, isso realmente reflete a minha experiência, como se fosse a sombra da mão divina. Refúgio, um lugar de segurança, abrigo. Raises a theology itself, doesn't it? Sure. E quase Step towards a theology. levanta uma questão teológica do refúgio. Onde encontramos refúgio? Sim, e eu adorei a questão de que o amor de Deus é maior do que a minha ofensa. O amor de Deus, ou a abundância do amor de Deus. E, Bruce, eu não sei como nós poderíamos colocar isso, mas esse relacionamento rompido, relacionamento que se rompeu, broken relationship, poderia se aplicar a qualquer relacionamento que foi rompido. Muitas vezes as coisas se rompem, se quebram e não podem ser consertadas de uma forma, inclusive, irreversível. Sim, existem alguns conceitos no chat. Se você já fez a sua contribuição, eu peço para você abaixar a mão, por gentileza, os participantes. Benson? Sim. Fiquei pensando
que havia uma crença em suspenso. Benson. Ótimo, Rachel, Benção, excelente. A preconception about God. Um pré-conceito sobre Deus, um conceito anteriormente formado, ou seja, quando eu estava me sentindo culpada, eu estava esperando ser rejeitado por Deus. Rachel, sim, sou eu aqui. O que eu percebi foi a frase de que Deus me surpreendeu. God surprised me. Can you see? We'll do a couple more and then I'll A gente vai fazer mais alguns, mas vocês estão vendo como a coisa funciona? Eu também vejo aqui esse debate interno do qual você fala. Sim, com certeza. Vocês conseguem ver que só 2 parágrafos da minha experiência realmente está cheio de temas. É como se fosse um porco-espinho. Tem espetinhos, espetos e temáticas que poderiam ser puxadas para todos os lados. E você pode estudar a sua própria experiência. Não sei o que o Jim falou no final ontem, Jim Speaker, mas também é possível fazer quase que um gráfico da análise da sua própria experiência. Então, qualquer dado é um dado. Se trata de uma experiência qualitativa. Então, o que eu gostaria que você fizesse, e vocês já fizeram um pouco sobre isso, junte alguns temas sozinho depois e se pergunte o que esses temas têm em comum, o que é similar entre eles. Depois eu vou voltar nisso com os bolsistas, mas falar sobre nessa sua experiência, nesse relato que você registrou, como que você pode agrupar essas temáticas? What you're actually doing is thematic analysis. E o que você está fazendo na prática é análise temática. how are we doing? Do people need more time? Como está sendo? Vocês precisam de mais tempo? Vocês acharam que ajudou, e eu vou pedir para depois comentarem, mas ajudou reunirem as coisas e permitirem que as coisas confrontassem uma outra ou aumentassem? O que vocês acham? Okay, we might go back to the grant. Certo. Vamos voltar para os bolsistas que falaram aqui sobre a parte do meu comentário. Eu gostaria de pedir, então, que os bolsistas agora, vocês falaram muito bem a identificação dos temas, mas se analisaram a minha experiência,
que temas vocês agrupariam como sendo semelhantes ou quais que vocês colocariam em categorias diferentes? Por exemplo, posso pensar aqui, essa culpa e essa dificuldade emocional poderiam estar agrupadas. Quais seriam os assuntos que poderiam ser unidos ou temas um pouco mais globais que pudessem ser agrupados aqui? Poderiam ser agrupados aqui. Bem, levando aqui um pouco mais adiante, falando do sofrimento emocional, poderíamos também pensar sobre esse conflito interno. Sim, sofrimento emocional, conflito interno. E a culpa, você acha que entraria perdido e culpado? Sim, eu colocaria junto, eu agruparia. Joaquim? Sim, obrigado. Estou reunindo aqui o perdido e culpado e me colocando para baixo. Ter saído do ministério, sim. Culpa e a culpa e a questão do relacionamento rompido e as consequências. Quer dizer, poderíamos pensar em consequências como sendo o sofrimento emocional, o relacionamento, e aí seria que causaria a culpa e ter saído do ministério. Rejeição. Sim, rejeição de Deus. E vocês estão vendo como a minha própria culpa interna acaba sendo projetada em Deus. Sim, se sentir quebrantado. O relacionamento rompido, mas acabaria levando ao conflito interno, não? Consigo mesmo, sim. Something to add? Florence Nowacki falou. Pode falar, Florence? Sim, bom dia. Você estava falando no chat, não? Emoções negativas? Sim, emoções negativas poderia ainda ser uma categoria maior, não? Porque pegaria o sofrimento emocional, os relacionamentos rompidos, perdido e culpado, rejeição. Estão vendo? São 3 ou 4 coisas que acabam sendo agrupadas num tema só, certo? Sim? O Edson está falando de crise de identidade. Sim, excelente, crise de identidade. Esse é um tema mais amplo. Estão vendo como a identidade entra no sofrimento? E aí levanta esse problema do que é a nossa identidade perante Deus. Intense suffering followed Sim, by Settergill fala de power. sofrimento intenso seguido de revelação, surpresa e poder. Sim, é uma sequência, não é? Quando você começa a olhar os temas, você percebe essa sequência. Também vejo a ceia do Senhor como sendo esse lugar de se sentir recebido. Sim. E poderiam até falar de relacionamentos rompidos na família e a família da igreja que acaba restaurando esses relacionamentos. Sim, muitos estão falando cura emocional. Sim, exato. Essa é uma outra forma de nós podermos agrupar. Muitos estão falando da ação de Deus, toque divino, graça de Deus. E mesmo Deus tomando a iniciativa, não? Estão vendo como Deus tomou a iniciativa nessa experiência?
Perdão, não é possível ouvir o som em inglês. You might have to type. Perdão, Reco, nós não estamos ouvindo. Yes, Reco, you might want to write it. Reco, é melhor escrever. So, Olatoyan says, fear of divine rejection. Olatoyan fala medo de rejeição divina, conflito interno, All this at the altar. tudo isso no altar e recebendo a ceia. Estão vendo que agora nós estamos analisando a experiência de forma temática. Estamos fazendo uma análise temática. E estamos agrupando as coisas e vendo sequências causais, percebendo sequências de causas relacionadas. Sim, vários estão falando sobre um novo entendimento de uma liberação, de uma libertação, uma nova revelação de Deus. Sim, foi assim que eu me senti. Felix comments, this looks. Félix fala que parece a exegese de uma passagem, isso aqui. Sim, eu virei o apóstolo Paulo aqui agora. Yes. Só em bons estudos bíblicos que isso acontece. Sim, Eunice está falando renascimento espiritual. Olha só, que forma bonita de olhar isso. Sim, a questão aqui é que estamos chegando na teologia. E o que leva a um renascimento espiritual? Theology question, isn't it? Teologia, é uma pergunta teológica, não é? É uma ótima pergunta de pesquisa. Na minha experiência, seria essa descoberta, esse novo entendimento. Podemos passar mais alguns minutos observando a sua própria experiência e pensando. O próximo passo seria, o que isso sugere teologicamente? Vamos fazer isso e aí entrar no nosso intervalo. Vamos fazer isso e entrar no intervalo e aí vamos retomar as reflexões após o intervalo. Vai ser um intervalo para o café em 15 minutos, de 15 minutos. Então, são mais 7 minutos. O Bruce agora está pedindo para nós fazermos duas coisas. Comecem a pensar. Vamos pensar. Pegue esses temas e tente construir algum tipo de teologia. E eu quero fazer uma pergunta provocadora, tá? Se essa fosse a única experiência que você tem com Deus, o que isso te falaria sobre Deus? Então, a ideia é pensarmos o que essa experiência está nos falando sobre Deus, certo? Então, vamos trabalhar nisso nos próximos 6 minutos e aí entrem no intervalo e vamos voltar daqui a um total de 20 minutos. Ok.